O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Maria abriu os olhos, esticou-se na cama e respirou fundo antes de se levantar. A rotina diária começava cedo para ela, uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira em um hospital movimentado. Ela se dirigiu à cozinha, onde preparou o café da manhã para Pedro, seu filho adolescente de 15 anos. O cheiro de pão fresco e café preenchia a casa, trazendo uma sensação de conforto e familiaridade. Pedro entrou na cozinha, ainda sonolento, e sentou-se à mesa. "Bom dia, mãe", ele disse, esfregando os olhos. Maria sorriu e colocou um prato de torradas na frente dele. "Bom dia, filho. Como você dormiu?" Pedro deu de ombros. "Bem, acho. Tive um pesadelo, mas já esqueci." Maria acariciou o cabelo dele. "Pesadelos são só sonhos, querido. Não se preocupe." Depois do café da manhã, Maria ajudou Pedro a se arrumar para a escola. Ela verificou se ele tinha todos os materiais necessários na mochila e deu-lhe um beijo na testa antes de ele sair. "Tenha um ótimo dia, Pedro. Estarei de volta à noite." Pedro acenou e saiu pela porta, deixando Maria sozinha na casa silenciosa. Maria se vestiu rapidamente e saiu para o trabalho. O trajeto até o hospital era curto, mas ela aproveitava cada minuto para se preparar mentalmente para o dia. No hospital, ela era conhecida por sua dedicação e empatia com os pacientes. Mesmo nos dias mais difíceis, Maria encontrava forças para continuar, pensando em Pedro e na vida que construíra para ele. Ao longo do dia, Maria cuidou de vários pacientes, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil. Ela sabia que seu trabalho fazia a diferença e isso a motivava a dar o melhor de si. Quando o turno finalmente terminou, ela se despediu dos colegas e voltou para casa, ansiosa para ver Pedro e ouvir sobre o dia dele. Ao chegar em casa, Maria encontrou Pedro na sala, fazendo o dever de casa. Ela se aproximou e deu-lhe um abraço apertado. "Como foi seu dia, filho?" Pedro sorriu. "Foi bom, mãe. Tive uma prova de matemática e acho que me saí bem." Maria sorriu de volta. "Isso é ótimo, Pedro. Estou muito orgulhosa de você." A rotina diária de Maria era cansativa, mas ela nunca reclamava. Cada sacrifício valia a pena para garantir que Pedro tivesse uma vida estável e feliz. Enquanto preparava o jantar, Maria refletia sobre como sua vida havia mudado desde que Pedro nascerá. Ela sabia que, apesar das dificuldades, estava fazendo o melhor que podia. E isso era tudo o que importava. Depois do jantar, Maria e Pedro se sentaram no sofá da sala para assistir a um filme juntos. Era um momento de descontração que ambos apreciavam após um longo dia. Enquanto Pedro escolhia o filme, Maria se levantou e foi até uma estante no canto da sala. Ela pegou um álbum de fotos antigo e começou a folheá-lo, perdida em pensamentos. Pedro notou a expressão distante no rosto da mãe e se aproximou. "O que você está olhando, mãe?" Maria fechou o álbum rapidamente e tentou disfarçar. "Ah, nada, filho. Só algumas fotos antigas." Pedro, curioso, insistiu. "Posso ver?" Maria hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Ela abriu o álbum em uma página específica e mostrou a foto a Pedro. A foto mostrava Maria, mais jovem, ao lado de um homem que Pedro nunca havia visto antes. Eles estavam sorrindo, parecendo felizes. Pedro olhou para a foto com interesse. "Quem é esse, mãe?" Maria respirou fundo antes de responder. "É uma pessoa do meu passado, Pedro. Alguém que conheci há muito tempo." Pedro franziu a testa, tentando entender. "Ele, meu pai." Maria fechou o álbum novamente e o colocou de volta na estante. "É uma história complicada, Pedro. Talvez um dia eu te conte tudo. Mas agora, vamos assistir ao filme, ok?" Pedro assentiu, mas a curiosidade permaneceu em seus olhos. Ele sabia que havia mais naquela história do que sua mãe estava disposta a revelar. Enquanto o filme começava, Maria não conseguia se concentrar. Sua mente estava cheia de lembranças do passado, de momentos felizes e de decisões difíceis. Ela pensou em João, o homem da foto, e em como tudo havia mudado desde então.
João era o pai de Pedro, mas ele havia desaparecido da vida deles há muitos anos. Maria nunca falará sobre ele com Pedro, preferindo guardar essa parte do passado para si mesma. A noite passou tranquilamente, mas Maria sabia que a curiosidade de Pedro não seria facilmente esquecida. Ela se perguntou se estava na hora de contar a verdade ao filho, de explicar as razões que levaram João a se afastar. Mas ela também temia que essa revelação pudesse trazer mais dor do que alívio. No dia seguinte, enquanto Maria trabalhava no hospital, ela não conseguia tirar a foto da cabeça. Durante uma pausa, ela decidiu ligar para uma velha amiga, Ana, que conhecia toda a história. Ana, preciso falar com você. É sobre João. Ana, surpresa, concordou em encontrar Maria depois do trabalho. Quando Maria chegou em casa naquela noite, Pedro estava na sala, fazendo o dever de casa. Ele olhou para a mãe com uma expressão séria. Mãe, eu estive pensando. Quero saber mais sobre meu pai. Acho que tenho o direito de saber. Maria suspirou e se sentou ao lado dele. Eu sei, Pedro. E prometo que vou te contar tudo. Mas preciso de um pouco mais de tempo. Pedro assentiu, compreendendo a situação. Tudo bem, mãe. Mas não demore muito, ok? Maria sorriu e acariciou o cabelo dele. Não vou demorar, filho. Prometo. Enquanto Maria se preparava para sair e encontrar Ana, ela sentiu uma mistura de ansiedade e alívio. Talvez fosse a hora de enfrentar o passado e contar a verdade a Pedro. Mas ela sabia que essa jornada não seria fácil. Maria chegou ao café onde havia combinado de encontrar Ana. O local estava tranquilo, com poucos clientes, o que proporcionava um ambiente ideal para uma conversa séria. Ana já estava lá, sentada a uma mesa no canto, com 2 xícaras de café fumegante à sua frente. Quando viu Maria, ela se levantou e a abraçou calorosamente. Maria, que bom te ver. Como você está? Ana perguntou, preocupada. Maria suspirou e se sentou. Estou bem, Ana. Mas preciso falar com você sobre algo importante. Ana assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Claro, estou aqui para te ouvir. Maria tomou um gole de café antes de começar. É sobre João. Pedro encontrou uma foto antiga e começou a fazer perguntas. Acho que está na hora de contar a verdade a ele, mas não sei por onde começar. Ana colocou a mão sobre a de Maria, oferecendo apoio. Maria, você sempre fez o melhor para Pedro. Ele merece saber a verdade, mas também precisa entender que você fez tudo isso para protegê-lo. Maria assentiu, sentindo-se um pouco mais confiante. Você tem razão. Mas há mais uma coisa. Recebi uma ligação ontem. Era do hospital onde João está internado. Ele está muito doente e quer ver Pedro antes que seja tarde demais. Ana regalou os olhos, surpresa. João está doente? O que ele tem? Maria respirou fundo. Eles não deram muitos detalhes, mas parece que é algo grave. Ele não tem muito tempo. Ana ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isso muda tudo, Maria. Pedro precisa saber. E talvez seja a chance de vocês dois encontrarem algum tipo de paz. Maria concordou, sentindo um nó na garganta. Eu sei. Só não sei como contar a Pedro. Ele já está cheio de perguntas e agora isso. Ana apertou a mão de Maria. Você vai encontrar as palavras certas, Maria. Pedro é um garoto inteligente e compreensivo. Ele vai entender. As 2 amigas continuaram a conversar por mais algum tempo, relembrando o passado e discutindo o melhor caminho a seguir. Quando Maria finalmente se despediu de Ana, ela se sentia um pouco mais preparada para enfrentar a situação. De volta ao trabalho, Maria tentou se concentrar nas tarefas do dia, mas sua mente estava constantemente voltando para a conversa com Ana e para a notícia sobre João. Ela sabia que precisava contar a Pedro o mais rápido possível, mas também queria encontrar o momento certo para fazer isso. Naquela noite, depois do jantar, Maria chamou Pedro para uma conversa séria. Eles se sentaram na sala, e Maria respirou fundo antes de começar. Pedro, preciso te contar algo importante. É sobre seu pai.
Pedro olhou para a mãe com uma expressão séria, pronto para ouvir. Maria começou a explicar, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai, João, está muito doente. Ele está internado em um hospital e quer muito te ver. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mas, eu nunca o conheci. Por que ele quer me ver agora? Maria suspirou. É uma história complicada, Pedro. João teve que se afastar por razões que eu vou te explicar mais tarde. Mas agora, ele está muito doente e quer uma chance de te conhecer antes que seja tarde demais. Pedro olhou para a mãe, confuso e chocado. Eu não sei o que dizer, mãe. Isso é muito para processar. Maria acariciou o cabelo de Pedro. Eu sei, filho. E entendo se você precisar de tempo para pensar. Mas acho que é importante que você tenha essa chance de conhecer seu pai, mesmo que seja por pouco tempo. Pedro assentiu, ainda em silêncio. Maria sabia que ele precisaria de tempo para digerir a notícia, mas também sabia que era um passo importante para ambos. Os dias seguintes foram de intensa reflexão para Pedro. Ele passava horas em seu quarto, pensando sobre a revelação da mãe. A ideia de conhecer seu pai, uma figura que sempre esteve ausente em sua vida, era ao mesmo tempo intrigante e assustadora. Ele tinha muitas perguntas, mas também sentia uma mistura de raiva e curiosidade. Maria, por sua vez, tentava dar espaço a Pedro enquanto também lidava com suas próprias emoções. Ela sabia que a decisão de conhecer João não seria fácil para o filho, mas também acreditava que era uma oportunidade única para ambos encontrarem algum tipo de paz. Uma noite, enquanto jantavam, Maria decidiu abordar o assunto novamente. Pedro, você tem pensado sobre o que conversamos? Pedro levantou os olhos do prato e assentiu. Sim, mãe. Tenho pensado muito. Mas ainda estou confuso. Por que ele quer me ver agora, depois de todos esses anos? Maria respirou fundo antes de responder. Pedro, seu pai teve que se afastar por razões complicadas. Ele estava envolvido em problemas que poderiam colocar nossa segurança em risco. Foi uma decisão difícil, mas ele fez isso para nos proteger. Pedro franziu a testa, tentando entender. Mas por que ele nunca tentou entrar em contato antes? Por que agora? Maria explicou com paciência. Ele sempre quis entrar em contato, Pedro. Mas as circunstâncias não permitiram. Agora, com a doença, ele sente que não tem mais tempo a perder. Ele quer uma chance de te conhecer e pedir perdão. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe. Eu não sei se consigo perdoá-lo, mãe. Ele nos abandonou. Ele me abandonou. Maria colocou a mão sobre a de Pedro, oferecendo apoio. Eu entendo, filho. E você não precisa tomar uma decisão agora. Mas acho que é importante que você tenha essa chance de conhecê-lo, mesmo que seja por pouco tempo. Talvez isso te ajude a entender melhor o passado e a seguir em frente. Pedro assentiu, ainda pensativo. Vou pensar mais um pouco, mãe. Mas obrigado por me contar a verdade. Maria sorriu, sentindo-se aliviada. De nada, filho. Estou aqui para te apoiar, independentemente da decisão que você tomar. Nos dias seguintes, Pedro continuou a refletir sobre a situação. Ele conversou com alguns amigos de confiança, que o encorajaram a conhecer o pai. Talvez seja a chance de você entender melhor quem ele é e por que fez o que fez, disse um amigo. Pedro começou a ver as coisas de uma perspectiva diferente, percebendo que talvez houvesse mais na história do que ele imaginava. Uma tarde, enquanto Maria estava no trabalho, Pedro decidiu ligar para o hospital onde João estava internado. Ele queria saber mais sobre a condição do pai e talvez até falar com ele pelo telefone. A enfermeira que atendeu a ligação foi gentil e explicou que João estava estável, mas que sua saúde era frágil. Pedro agradeceu e desligou, sentindo-se um pouco mais tranquilo. Quando Maria chegou em casa naquela noite, Pedro a chamou para uma conversa. Mãe, eu liguei para o hospital hoje. Falei com a enfermeira sobre o estado do meu pai. Maria olhou para Pedro, surpresa. Você fez isso? E como você se sentiu? Pedro respirou fundo. Me senti melhor,
mãe. Acho que estou pronto para conhecê-lo. Quero ouvir o que ele tem a dizer e talvez entender melhor o passado. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Isso é muito maduro da sua parte, Pedro. Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Com a decisão tomada, Maria e Pedro começaram a planejar a visita ao hospital. Eles escolheram um dia em que Maria estaria de folga e Pedro não teria aulas. A ansiedade era palpável, mas também havia uma sensação de alívio e esperança. Talvez essa fosse a chance de ambos encontrarem as respostas que procuravam. O dia da visita ao hospital finalmente chegou. Maria acordou cedo e preparou o café da manhã para Pedro, tentando manter a rotina o mais normal possível. No entanto, a tensão no ar era palpável. Pedro estava quieto, perdido em seus pensamentos, enquanto Maria tentava esconder sua própria ansiedade. Depois do café, Maria e Pedro se arrumaram e saíram de casa. O trajeto até o hospital foi feito em silêncio, cada um absorto em suas próprias reflexões. Maria dirigia com cuidado, tentando encontrar as palavras certas para confortar Pedro, mas sabia que ele precisava de tempo para processar tudo. Ao chegarem ao hospital, Maria estacionou o carro e respirou fundo antes de se virar para Pedro. Você está pronto, filho? Pedro assentiu, embora sua expressão revelasse uma mistura de nervosismo e determinação. Estou, mãe. Vamos lá. Eles entraram no hospital e seguiram até o quarto de João. A enfermeira que os recebeu foi gentil e explicou que João estava acordado e ansioso para vê-los. Maria agradeceu, com um olhar encorajador para Pedro, entrou no quarto. João estava deitado na cama, parecendo frágil, mas seus olhos brilharam ao ver Maria e Pedro. Ele tentou se levantar, mas Maria o impediu com um gesto suave. Não se esforce, João. Estamos aqui agora. Pedro ficou parado na porta, observando o pai com uma expressão indecifrável. João olhou para ele com um sorriso triste. Pedro, é tão bom finalmente te conhecer. Pedro não respondeu de imediato, mas deu um passo à frente, aproximando-se da cama. Maria puxou uma cadeira para Pedro e se sentou ao lado dele, oferecendo apoio silencioso. João olhou para os dois, seus olhos cheios de emoção. Obrigado por virem. Eu sei que isso não deve ser fácil para vocês. Pedro finalmente encontrou sua voz. Por que você quer me ver agora, depois de todos esses anos? Sua voz era firme, mas havia uma nota de vulnerabilidade. João respirou fundo antes de responder. Eu sei que cometi muitos erros, Pedro. E sei que não posso compensar o tempo perdido. Mas queria uma chance de te conhecer e explicar o que aconteceu. Eu nunca quis abandonar vocês, mas as circunstâncias me forçaram a tomar decisões difíceis. Pedro ouviu atentamente, sua expressão séria. Que circunstâncias? João olhou para Maria, que assentiu, encorajando-o a continuar. Eu estava envolvido em problemas que poderiam colocar vocês em perigo. Tive que me afastar para protegê-los. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas na época, parecia a única opção. Pedro franziu a testa, tentando entender. Mas por que você nunca tentou entrar em contato antes? Porque agora? João suspirou. Eu sempre quis entrar em contato, Pedro. Mas as coisas eram complicadas. Agora, com a doença, percebi que não tenho mais tempo a perder. Queria uma chance de te conhecer e pedir perdão. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do pai. Maria colocou a mão sobre a de Pedro, oferecendo apoio. Pedro, sei que isso é difícil. Mas acho que é importante que você ouça o que seu pai tem a dizer. Pedro assentiu, ainda pensativo. Vou ouvir, mãe. Mas não posso prometer que vou perdoá-lo. João olhou para Pedro com gratidão. Eu entendo, Pedro. Só quero uma chance de explicar, talvez, de conhecer você melhor. A conversa continuou, com João contando mais sobre seu passado e as razões que o levaram a se afastar. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas e tentando entender melhor a situação. Maria observava tudo com um misto de alívio e esperança, sabendo que essa era uma oportunidade única para ambos encontrarem algum tipo de paz.
Quando a visita chegou ao fim, Pedro se levantou e olhou para João. Obrigado por explicar, pai. Vou pensar em tudo o que você disse. João sorriu, agradecido. Obrigado, Pedro. Isso significa muito para mim. Maria e Pedro se despediram de João e saíram do quarto. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre a visita e as emoções que sentiram. Pedro admitiu que, apesar da raiva, sentia uma conexão com o pai e queria dar uma chance ao relacionamento. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Você é muito maduro, Pedro. Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Os dias que se seguiram foram de intensa reflexão para Pedro. Ele passava horas em seu quarto, pensando sobre a conversa com João e tentando entender melhor o passado. Maria, por sua vez, dava espaço ao filho enquanto também lidava com suas próprias emoções. Ela sabia que a decisão de conhecer João não seria fácil para Pedro, mas também acreditava que era uma oportunidade única para ambos encontrarem algum tipo de paz. Uma semana depois da primeira visita, Pedro decidiu que queria ver João novamente. Ele sentia que ainda havia muito a ser dito e que precisava de mais tempo para entender melhor o pai. Maria concordou, juntos, planejaram uma nova visita ao hospital. Desta vez, o trajeto até o hospital foi mais tranquilo. Pedro parecia mais confiante, e Maria sentia uma mistura de alívio e esperança. Ao chegarem ao quarto de João, encontraram-no sentado na cama, parecendo um pouco mais forte do que na visita anterior. Seus olhos brilharam ao ver Maria e Pedro entrarem no quarto. Pedro, Maria, que bom ver vocês de novo, disse João, com um sorriso genuíno. Pedro se aproximou da cama e puxou uma cadeira para se sentar. Oi, pai. Como você está se sentindo hoje? João sorriu, agradecido pela preocupação do filho. Estou me sentindo um pouco melhor, obrigado. E você, como está? Pedro respirou fundo antes de responder. Estou bem. Pensei muito sobre o que conversamos na última visita e acho que ainda há muito a ser dito. João assentiu, compreendendo a necessidade de Pedro de entender melhor o passado. Claro, Pedro. Estou aqui para responder a todas as suas perguntas. Maria se sentou ao lado de Pedro, oferecendo apoio silencioso enquanto a conversa começava. Pedro fez várias perguntas sobre o passado de João, sobre as razões que o levaram a se afastar e sobre os anos em que esteve ausente. João respondeu com sinceridade, explicando os desafios que enfrentou e as decisões difíceis que teve que tomar. A conversa foi intensa, mas também reveladora. Pedro começou a entender melhor as circunstâncias que levaram João a se afastar e percebeu que, apesar dos erros, o pai sempre teve boas intenções. João, por sua vez, sentia-se aliviado por finalmente poder explicar tudo ao filho e pedir perdão. Enquanto a visita prosseguia, a tensão inicial começou a se dissipar, dando lugar a uma atmosfera mais leve. Pedro e João começaram a conversar sobre outros assuntos, compartilhando histórias e risadas. Maria observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se grata por ver o filho e o ex-parceiro se conectando de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Quando a visita chegou ao fim, Pedro se levantou e olhou para João com uma expressão mais suave. Obrigado por explicar tudo, pai. Acho que agora entendo melhor o que aconteceu. João sorriu, agradecido. Obrigado por me dar essa chance, Pedro. Significa muito para mim. Maria e Pedro se despediram de João e saíram do quarto. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre a visita e as emoções que sentiram. Pedro admitiu que, apesar da raiva inicial, sentia uma conexão crescente com o pai e queria continuar a construir esse relacionamento. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Você é muito maduro, Pedro. Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Nos dias que se seguiram, Pedro e Maria continuaram a visitar João no hospital, cada vez mais confortáveis com a situação. A cada visita, Pedro sentia que estava conhecendo melhor o pai e entendendo mais sobre o passado. João, por sua vez, sentia-se grato por ter essa segunda chance de se conectar com o filho. A relação entre Pedro e João começou a se fortalecer,
e Maria sentia uma mistura de alívio e esperança. Ela sabia que, apesar das dificuldades, essa era uma oportunidade única para todos encontrarem algum tipo de paz e construírem um futuro melhor juntos. As visitas ao hospital se tornaram uma rotina para Maria e Pedro. A cada encontro, a conexão entre Pedro e João se fortalecia, e as barreiras emocionais começavam a se desfazer. No entanto, Maria sabia que ainda havia muito a ser dito e que a conversa mais difícil estava por vir. Um dia, enquanto estavam no hospital, João parecia particularmente reflexivo. Ele olhou para Pedro e Maria com uma expressão séria. Pedro, Maria, há algo que preciso dizer a vocês. É uma conversa difícil, mas acho que é hora de falarmos sobre isso. Pedro e Maria trocaram um olhar preocupado, mas assentiram, prontos para ouvir. João respirou fundo antes de começar. Eu sei que cometi muitos erros no passado e que minhas ações causaram muita dor a vocês. Mas quero que saibam que sempre amei vocês e que tudo o que fiz foi pensando no bem-estar de vocês. Pedro ouvia atentamente, sua expressão séria. Eu entendo, pai. Mas ainda há muita coisa que não faz sentido para mim. Por que você nunca tentou entrar em contato antes? Por que esperou até agora? João suspirou, sentindo o peso das palavras. Eu sempre quis entrar em contato, Pedro. Mas as circunstâncias eram complicadas. Eu estava envolvido em problemas que poderiam colocar vocês em perigo. Tive que me afastar para protegê-los. Maria interveio, sua voz suave mas firme. João, eu entendo que você teve suas razões, mas Pedro merece saber toda a verdade. Ele merece entender por que você desapareceu e por que só agora está tentando se reaproximar. João assentiu, compreendendo a necessidade de transparência. Você tem razão, Maria. Pedro, quero que saiba que, durante todos esses anos, pensei em você todos os dias. Eu me arrependo profundamente de não ter estado presente, mas espero que você possa entender que fiz o que achei ser o melhor na época. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do pai. Eu entendo, pai. Mas ainda é difícil para mim aceitar que você simplesmente desapareceu. Eu cresci sem um pai, sem saber quem você era ou por que você nos deixou. João olhou para Pedro com olhos cheios de arrependimento. Eu sei, Pedro. E não espero que você me perdoe imediatamente. Mas quero que saiba que estou aqui agora e que quero fazer parte da sua vida, se você me permitir. Pedro respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções. Eu não sei se consigo perdoar você agora, pai. Mas estou disposto a tentar entender melhor e a dar uma chance a esse relacionamento. João sorriu, agradecido. Isso significa muito para mim, Pedro. Obrigado por me dar essa chance. Maria, que havia observado a conversa em silêncio, finalmente falou. João, eu também preciso dizer algo. Durante todos esses anos, criei Pedro sozinha e fiz o melhor que pude para garantir que ele tivesse uma vida estável e feliz. Não foi fácil, mas conseguimos superar muitos desafios juntos. João olhou para Maria com gratidão. Eu sei, Maria. E estou eternamente grato por tudo o que você fez por Pedro. Você é uma mãe incrível e uma pessoa forte. Eu só queria ter estado ao seu lado para ajudar. Maria assentiu, sentindo uma mistura de alívio e esperança. O passado não pode ser mudado, João. Mas podemos trabalhar juntos para construir um futuro melhor para Pedro. Ele merece ter um pai presente e amoroso em sua vida. João concordou, determinado. Eu farei o meu melhor para ser esse pai, Maria. Prometo. A conversa continuou, com João explicando mais detalhes sobre o passado e as razões que o levaram a se afastar. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas e tentando entender melhor a situação. Maria, por sua vez, oferecia apoio e encorajamento, sabendo que essa era uma oportunidade única para todos encontrarem algum tipo de paz. Quando a visita chegou ao fim, Pedro se levantou e olhou para João com uma expressão mais suave. Obrigado por explicar tudo, pai. Acho que agora entendo melhor o que aconteceu. João sorriu, agradecido. Obrigado por me dar essa chance, Pedro. Significa muito para mim.
Maria e Pedro se despediram de João e saíram do quarto. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre a visita e as emoções que sentiram. Pedro admitiu que, apesar da raiva inicial, sentia uma conexão crescente com o pai e queria continuar a construir esse relacionamento. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Você é muito maduro, Pedro. Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Os dias que se seguiram à conversa difícil foram de intensa reflexão para Pedro e Maria. Ambos sentiam uma mistura de alívio e esperança, mas também sabiam que ainda havia muito a ser processado. Pedro, em particular, passava horas em seu quarto, pensando sobre tudo que João havia revelado e tentando entender melhor o passado. Maria, por sua vez, tentava dar espaço ao filho enquanto também lidava com suas próprias emoções. Ela sabia que a decisão de conhecer João não seria fácil para Pedro, mas também acreditava que era uma oportunidade única para ambos encontrarem algum tipo de paz. Uma noite, enquanto jantavam, Maria decidiu abordar o assunto novamente. Pedro, você tem pensado sobre o que conversamos com seu pai? Pedro levantou os olhos do prato e assentiu. Sim, mãe. Tenho pensado muito. Mas ainda estou confuso. Por que ele quer me ver agora, depois de todos esses anos? Maria respirou fundo antes de responder. Pedro, seu pai teve que se afastar por razões complicadas. Ele estava envolvido em problemas que poderiam colocar nossa segurança em risco. Foi uma decisão difícil, mas ele fez isso para nos proteger. Pedro franziu a testa, tentando entender. Mas por que ele nunca tentou entrar em contato antes? Porque agora? Maria explicou com paciência. Ele sempre quis entrar em contato, Pedro. Mas as circunstâncias não permitiram. Agora, com a doença, ele sente que não tem mais tempo a perder. Ele quer uma chance de te conhecer e pedir perdão. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe. Eu não sei se consigo perdoá-lo, mãe. Ele nos abandonou. Ele me abandonou. Maria colocou a mão sobre a de Pedro, oferecendo apoio. Eu entendo, filho. E você não precisa tomar uma decisão agora. Mas acho que é importante que você tenha essa chance de conhecê-lo, mesmo que seja por pouco tempo. Talvez isso te ajude a entender melhor o passado e a seguir em frente. Pedro assentiu, ainda pensativo. Vou pensar mais um pouco, mãe. Mas obrigado por me contar a verdade. Maria sorriu, sentindo-se aliviada. De nada, filho. Estou aqui para te apoiar, independentemente da decisão que você tomar. Nos dias seguintes, Pedro continuou a refletir sobre a situação. Ele conversou com alguns amigos de confiança, que o encorajaram a conhecer o pai. Talvez seja a chance de você entender melhor quem ele é e por que fez o que fez, disse um amigo. Pedro começou a ver as coisas de uma perspectiva diferente, percebendo que talvez houvesse mais na história do que ele imaginava. Uma tarde, enquanto Maria estava no trabalho, Pedro decidiu ligar para o hospital onde João estava internado. Ele queria saber mais sobre a condição do pai e talvez até falar com ele pelo telefone. A enfermeira que atendeu a ligação foi gentil e explicou que João estava estável, mas que sua saúde era frágil. Pedro agradeceu e desligou, sentindo-se um pouco mais tranquilo. Quando Maria chegou em casa naquela noite, Pedro a chamou para uma conversa. Mãe, eu liguei para o hospital hoje. Falei com a enfermeira sobre o estado do meu pai. Maria olhou para Pedro, surpresa. Você fez isso? E como você se sentiu? Pedro respirou fundo. Me senti melhor, mãe. Acho que estou pronto para conhecê-lo. Quero ouvir o que ele tem a dizer e talvez entender melhor o passado. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Isso é muito maduro da sua parte, Pedro. Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Com a decisão tomada, Maria e Pedro começaram a planejar a visita ao hospital. Eles escolheram um dia em que Maria estaria de folga e Pedro não teria aulas. A ansiedade era palpável, mas também havia uma sensação de alívio e esperança. Talvez essa fosse a chance de ambos encontrarem as respostas que procuravam.
O dia da visita ao hospital finalmente chegou. Maria acordou cedo e preparou o café da manhã para Pedro, tentando manter a rotina o mais normal possível. No entanto, a tensão no ar era palpável. Pedro estava quieto, perdido em seus pensamentos, enquanto Maria tentava esconder sua própria ansiedade. Depois do café, Maria e Pedro se arrumaram e saíram de casa. O trajeto até o hospital foi feito em silêncio, cada um absorto em suas próprias reflexões. Maria dirigia com cuidado, tentando encontrar as palavras certas para confortar Pedro, mas sabia que ele precisava de tempo para processar tudo. Ao chegarem ao hospital, Maria estacionou o carro e respirou fundo antes de se virar para Pedro. Você está pronto, filho? Pedro assentiu, embora sua expressão revelasse uma mistura de nervosismo e determinação. Estou, mãe. Vamos lá. Eles entraram no hospital e seguiram até o quarto de João. A enfermeira que os recebeu foi gentil e explicou que João estava acordado e ansioso para vê-los. Maria agradeceu, com um olhar encorajador para Pedro, entrou no quarto. João estava deitado na cama, parecendo frágil, mas seus olhos brilharam ao ver Maria e Pedro. Ele tentou se levantar, mas Maria o impediu com um gesto suave. Não se esforce, João. Estamos aqui agora. Pedro ficou parado na porta, observando o pai com uma expressão indecifrável. João olhou para ele com um sorriso triste. Pedro, é tão bom finalmente te conhecer. Pedro não respondeu de imediato, mas deu um passo à frente, aproximando-se da cama. Maria puxou uma cadeira para Pedro e se sentou ao lado dele, oferecendo apoio silencioso. João olhou para os dois, seus olhos cheios de emoção. Obrigado por virem. Eu sei que isso não deve ser fácil para vocês. Pedro finalmente encontrou sua voz. Por que você quer me ver agora, depois de todos esses anos? Sua voz era firme, mas havia uma nota de vulnerabilidade. João respirou fundo antes de responder. Eu sei que cometi muitos erros, Pedro. E sei que não posso compensar o tempo perdido. Mas queria uma chance de te conhecer e explicar o que aconteceu. Eu nunca quis abandonar vocês, mas as circunstâncias me forçaram a tomar decisões difíceis. Pedro ouviu atentamente, sua expressão séria. Que circunstâncias? João olhou para Maria, que assentiu, encorajando-o a continuar. Eu estava envolvido em problemas que poderiam colocar vocês em perigo. Tive que me afastar para protegê-los. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas na época, parecia a única opção. Pedro franziu a testa, tentando entender. Mas por que você nunca tentou entrar em contato antes? Porque agora? João suspirou. Eu sempre quis entrar em contato, Pedro. Mas as coisas eram complicadas. Agora, com a doença, percebi que não tenho mais tempo a perder. Queria uma chance de te conhecer e pedir perdão. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do pai. Maria colocou a mão sobre a de Pedro, oferecendo apoio. Pedro, sei que isso é difícil. Mas acho que é importante que você ouça o que seu pai tem a dizer. Pedro assentiu, ainda pensativo. Vou ouvir, mãe. Mas não posso prometer que vou perdoá-lo. João olhou para Pedro com gratidão. Eu entendo, Pedro. Só quero uma chance de explicar, talvez, de conhecer você melhor. A conversa continuou, com João contando mais sobre seu passado e as razões que o levaram a se afastar. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas e tentando entender melhor a situação. Maria, por sua vez, oferecia apoio e encorajamento, sabendo que essa era uma oportunidade única para todos encontrarem algum tipo de paz. Quando a visita chegou ao fim, Pedro se levantou e olhou para João. Obrigado por explicar tudo, pai. Acho que agora entendo melhor o que aconteceu. João sorriu, agradecido. Obrigado, Pedro. Isso significa muito para mim. Maria e Pedro se despediram de João e saíram do quarto. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre a visita e as emoções que sentiram. Pedro admitiu que, apesar da raiva, sentia uma conexão com o pai e queria dar uma chance ao relacionamento. Maria sorriu, sentindo-se orgulhosa do filho. Você é muito maduro, Pedro.
Tenho certeza de que essa decisão vai te ajudar a encontrar algum tipo de paz. Nos dias que se seguiram, Pedro e Maria continuaram a visitar João no hospital, cada vez mais confortáveis com a situação. A cada visita, Pedro sentia que estava conhecendo melhor o pai e entendendo mais sobre o passado. João, por sua vez, sentia-se grato por ter essa segunda chance de se conectar com o filho. A relação entre Pedro e João começou a se fortalecer, e Maria sentia uma mistura de alívio e esperança. Ela sabia que, apesar das dificuldades, essa era uma oportunidade única para todos encontrarem algum tipo de paz e construírem um futuro melhor juntos. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina de visitas regulares ao hospital. Maria e Pedro se tornaram presenças constantes na vida de João, e a cada encontro, a conexão entre eles se fortalecia. João, apesar de sua saúde frágil, parecia revigorado pela presença do filho e da ex-parceira. Ele aproveitava cada momento para compartilhar histórias, pedir perdão e construir memórias novas. Pedro, por sua vez, começou a ver João com outros olhos. A raiva inicial foi gradualmente substituída por uma compreensão mais profunda e um desejo genuíno de conhecer melhor o pai. Ele passava horas ao lado de João, ouvindo suas histórias e compartilhando as suas próprias. Maria observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se grata por ver o filho e o ex-parceiro se conectando de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Um dia, enquanto estavam no hospital, João parecia particularmente feliz. Ele olhou para Pedro e Maria com um brilho nos olhos. Pedro, Maria, quero agradecer a vocês por tudo. Essas visitas têm sido um presente para mim. Sinto que estou recuperando o tempo perdido e construindo algo especial com vocês. Pedro sorriu, sentindo-se igualmente grato. Eu também estou feliz, pai. Acho que estamos construindo algo importante juntos. Maria assentiu, concordando. Sim, João. Estamos todos aprendendo e crescendo com essa experiência. E estou muito orgulhosa de ver como Pedro está lidando com tudo isso. João olhou para Maria com gratidão. Você fez um trabalho incrível criando Pedro, Maria. Ele é um jovem extraordinário, e isso é graças a você. Maria sorriu, sentindo-se tocada pelas palavras de João. Obrigada, João. Fiz o melhor que pude, e estou feliz por ver que ele está se tornando uma pessoa tão boa. A conversa continuou, com João, Pedro e Maria compartilhando risadas e lembranças. Eles falaram sobre o futuro, sobre os planos de Pedro para a faculdade e sobre as esperanças de João para a recuperação. Apesar da incerteza sobre a saúde de João, todos sentiam uma sensação de esperança e otimismo. Nos dias que se seguiram, as visitas ao hospital se tornaram ainda mais frequentes. Pedro e Maria levavam flores, livros e até mesmo comida caseira para João, tornando o ambiente hospitalar mais acolhedor. João, por sua vez, parecia estar respondendo bem ao tratamento, e sua saúde mostrava sinais de melhora. Um dia, enquanto estavam no hospital, a enfermeira entrou no quarto com um sorriso no rosto. João, tenho boas notícias. Seus exames mostraram uma melhora significativa. Se continuar assim, você poderá ter alta em breve. João, Pedro e Maria olharam para a enfermeira com surpresa e alegria. Isso é maravilhoso, exclamou Maria, abraçando Pedro. João sorriu, sentindo-se aliviado e esperançoso. Obrigado, enfermeira. Essa notícia significa muito para mim. Pedro olhou para o pai com um sorriso no rosto. Isso é ótimo, pai. Estou muito feliz por você. A notícia da melhora de João trouxe uma onda de alegria e esperança para todos. Eles começaram a planejar o futuro, pensando em como seria a vida de João fora do hospital e como poderiam continuar a fortalecer o relacionamento. Maria e Pedro decidiram preparar a casa para a chegada de João, garantindo que tudo estivesse pronto para recebê-lo. Eles arrumaram um quarto para ele, compraram suprimentos e até mesmo planejaram uma pequena festa de boas-vindas. A expectativa era grande, e todos estavam ansiosos para o momento em que João finalmente receberia a alta. O dia da alta chegou, e Maria e Pedro estavam no hospital para buscar João. Eles o ajudaram a se arrumar e a se preparar para voltar para casa.
João estava visivelmente emocionado, e seus olhos brilhavam de felicidade. Ao chegarem em casa, João foi recebido com um abraço caloroso de Maria e Pedro. Eles o levaram até o quarto preparado especialmente para ele, e João ficou surpreso e grato por todo o cuidado e carinho. Nos dias que se seguiram, a vida em casa se tornou uma rotina agradável. João, Pedro e Maria passavam muito tempo juntos, compartilhando refeições, assistindo a filmes e conversando sobre tudo. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e todos sentiam uma sensação de paz e felicidade. Os meses seguintes foram marcados por uma nova rotina familiar. João, agora recuperado, se adaptou rapidamente à vida em casa com Maria e Pedro. A presença dele trouxe uma sensação de completude que todos sentiam profundamente. As refeições em família, as noites de filmes e as conversas intermináveis se tornaram momentos preciosos que fortaleciam ainda mais o vínculo entre eles. Pedro, que inicialmente sentia uma mistura de raiva e curiosidade, agora via João com admiração e carinho. Ele apreciava cada momento ao lado do pai, aprendendo com suas histórias e experiências. João, por sua vez, estava determinado a ser o melhor pai possível, compensando o tempo perdido com amor e dedicação. Maria observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se grata por ver a família unida e feliz. Ela sabia que, apesar das dificuldades do passado, todos estavam encontrando um caminho para a reconciliação e o amor. A força e a resiliência que demonstraram ao longo dessa jornada eram inspiradoras, e ela se sentia orgulhosa de cada um deles. Um dia, enquanto estavam todos reunidos na sala, João olhou para Maria e Pedro com gratidão. Quero agradecer a vocês dois por me darem essa segunda chance. Nunca imaginei que pudéssemos construir algo tão especial juntos. Estou muito grato por ter vocês na minha vida. Pedro sorriu, sentindo-se igualmente grato. Eu também estou feliz, pai. Acho que todos nós crescemos e aprendemos muito com essa experiência. Maria assentiu, concordando. Sim, João. Estamos todos aprendendo e crescendo juntos. E estou muito orgulhosa de ver como Pedro está lidando com tudo isso. João olhou para Maria com admiração. Você fez um trabalho incrível criando Pedro, Maria. Ele é um jovem extraordinário, e isso é graças a você. Maria sorriu, sentindo-se tocada pelas palavras de João. Obrigada, João. Fiz o melhor que pude, e estou feliz por ver que ele está se tornando uma pessoa tão boa. A conversa continuou, com todos compartilhando risadas e lembranças. Eles falaram sobre o futuro, sobre os planos de Pedro para a faculdade e sobre as esperanças de João para a recuperação completa. Apesar das incertezas, todos sentiam uma sensação de esperança e otimismo. Nos dias que se seguiram, a vida em casa se tornou ainda mais agradável. João, Pedro e Maria passavam muito tempo juntos, compartilhando momentos preciosos e criando novas memórias. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e todos sentiam uma sensação de paz e felicidade. Se você gostou dessa história de superação e amor familiar, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo e nos conte como você lidaria com uma situação semelhante. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Juntos, podemos aprender e crescer, encontrando força e esperança nas experiências da vida.